Nesse vídeo eu entrevisto o Fabrício Santos, que é gestor de oferta da Máximo Sistemas. Olá, tudo bem? Sou Anderson Alves da Prática Logística. Eu estou aqui nesse vídeo, faz parte da série de vídeos da Minha Logística. E nesse vídeo eu vou entrevistar o Fabrício Santos. Fabrício, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Expor um pouquinho da sua experiência, da sua vivência de mercado aqui, para quem aqui está nos assistindo, ok? Tamo junto. Antes de iniciar essa entrevista, eu gostaria de apresentar um mini currículo aqui do Fabrício. Então, o Fabrício ele foi analista de sistema da Universo, foi especialista em desenvolvimento de software de logística para o segmento atacadista e distribuidor na PC Sistema TOTS, e hoje ele é gestor de oferta da Máximo Sistemas. E tem cerca de 19 anos de experiência no mercado. Muito legal, vem, Fabrício. Vamos começar pela nossa primeira pergunta aqui. Vamos começar a sabatina. Então, Fabrício, lá atrás você começou como técnico e você desenvolveu sua carreira para ser gestor de logística. Então, eu queria saber aí quais são os grandes desafios que um profissional hoje, que é técnico, ele tem que fazer, tem que se adaptar para se tornar um gestor. Alves, assim, não é um caminho fácil, não. Porque normalmente o técnico ele está amarrado muito só a como fazer, o jeito de fazer e tudo. E quando você quer se tornar um gestor, você tem que passar a enxergar outras variáveis, como saber identificar quais KPIs têm que ser usados, tem que saber identificar, tem que saber falar com pessoas, conversar com pessoas. Normalmente o técnico fala assim, ó, eu sou técnico, eu não gosto de falar com pessoas. Mas assim, ele vai ter que administrar pessoas, ele vai ter que saber falar com pessoas, falar com o pessoal do depósito, que às vezes é um pessoal que é mais difícil de seguir alguma regra e tudo, porque ele já faz aquilo há muitos anos. Então, quando a gente vai pôr regras dentro de um depósito, normalmente tem algumas dificuldades. Então, o gestor de logística hoje ele tem que saber fazer o quê? Enxergar KPIs, saber quais KPIs que ele tem que perseguir e saber como tratar as pessoas. Porque sem as pessoas ele não vai chegar a número nenhum. Um ponto interessante aqui que eu tenho, uma experiência também que eu tive, quando você é técnico, você é responsável pelos seus números, né? Exatamente. A partir do momento que você é gestor, você é responsável pelos números das outras pessoas. Exatamente, não é mais você que vai fazer, você vai ter que fazer as pessoas fazerem. Exatamente, esse é um ponto bastante interessante. Legal. Você também trabalhou com WMS, não é? Sim. Então, quais seriam os pontos de atenção para quem aí está pensando em implantar ou já está em processo de implantação de um sistema de WMS? O WMS ele vem para pôr regras dentro do depósito. Então, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer quando você faz WMS? Você tem que saber os seus produtos. Então, você tem dados logísticos do produto. Nós já vimos, tanto eu quanto você, várias viradas fracassadas de WMS porque os dados logísticos estavam errados. Então, a primeira preocupação de todo mundo, se tem uma preocupação principal, é dados logísticos. Até porque, assim, como o sistema normalmente ele gera um processamento automatizado, Isso. não tem muita interferência da pessoa ali, a inteligência no próprio software. Então, se o cadastro não estiver bem feito, tudo vai dar errado. Vai fazer uma lambança geral. Exatamente, tudo vai dar errado. E o segundo é seguir realmente os processos que foram definidos. Porque não adianta nada você parametrizar o sistema. Por exemplo, colocar uma determinada mercadoria num determinado endereço e o operador de empilhadeira, porque não quer executar e põe no lugar errado. Então, a partir daí começa a dar tudo errado. A hora que mandar abastecer vai dar errado, a hora que mandar fazer um pulmão box vai dar errado, a hora que mandar por outra mercadoria naquele endereço que deveria estar vazio vai dar errado. Então, são duas principais preocupações. A primeira, com os dados logísticos. A segunda, com seguir o processo que foi parametrizado no sistema. Você fala assim da questão da preocupação por endereço, né? Porque quando a empresa ela tem só o ERP, não tem o WMS, o estoque é geral. Você não tem a posição exata do produto. Você tem, vamos supor, 100 pallets ali, você não sabe onde é que estão os 100 pallets. Quando você tem um WMS, você sabe exatamente onde está em cada pallet. Exatamente. Então, ou seja, a divergência, ao invés de ser do estoque do produto, é o estoque do produto na posição. Então, são 100 estoques diferentes. Ainda levando em consideração validade, quem controla lote, e todos os parâmetros que precisar, quantidade e se der um furo, por exemplo, coloca na rua 1, o cara colocou na rua 2. Se ele fizer uma movimentação errada, ele gera duas divergências, né? Duas divergências. Porque no sistema ele vai estar no endereço,
Exato. mas vai estar vazio. Isso. E no outro endereço não vai estar no sistema, mas vai estar cheio. Isso. Então, para cada erro, dois problemas. Dois problemas. E ainda você pode multiplicar se você for pegar pelas operações, porque essa foi só a de entrada. Se você pegar o de abastecimento, se você pegar um pulmão box. É teu endereço de origem e destino, exatamente. né? Então você vai causando isso aí, você pode travar uma operação por causa de 10 pallets que você pôs no lugar errado. São pontos importantes mesmo. Beleza, então vamos aqui para a próxima pergunta. Você trabalha hoje com transportes. Sim. Quais seriam os pontos de atenção hoje para esta área? Segundo alguns institutos, por exemplo, Fundação Dom Cabral, 60% do custo logístico das empresas hoje está no transporte. E hoje o que acontece? É a área que a maioria dos atacados não olham. Está na mão de uma pessoa específica, não tem nada que controla, não tem um software para controlar, nem nada. Então o que acontece? Assim como era um tabu há 10 anos atrás falar de WMS, hoje nós estamos com outro tabu que é falar de transporte, automatizar transporte. E todo mundo fala assim, automatizar transporte, você está falando de pôr caminhão andando sem motorista, de drone na entrega, não é nada disso, é um negócio muito mais simples. É simplesmente você fazer a roteirização certa do cara, porque se você pegar desses 60%, 35% você gasta com combustível. É um custo muito elevado. Então, assim, uma empresa hoje com a média de 10 caminhões, ela gasta mais ou menos 150, 160 mil com combustível. Um valor muito alto, né? Então, assim, se você pôr o cara para andar no local certo, com a roteirização certa, você fala para ele, você tem que passar aqui, aqui e aqui, numa rota que faz sentido, você já vai ter um ganho muito grande. Outro ganho é de você saber as coisas que estão acontecendo lá. Quando você põe o smartphone na mão do motorista e ele vai te indicando o que está acontecendo. Cheguei no cliente, ele faz um check-in. Vou começar a descarga. Esse tempo entre descarga e início do check-in e no início da descarga, ele é um tempo que tem que controlar até para a jornada de trabalho dele hoje. Porque, segundo o governo, se você ficar 2 horas, 1 hora e 59 minutos esperando na porta do cliente, isso não conta como descanso na sua jornada de trabalho. Mas se você passar de 2 horas, o que excede 2 horas você já conta como tempo de descanso. Então isso soma para a conta da carga horária de trabalho dele lá no final. Então você começa a ter várias outras informações também. Esse cliente eu chego e tem a média de eu ficar esperando lá nesse cliente é 2 horas. O próprio RCA pode negociar com o cara, meus caminhões estão ficando 2 horas parados aqui na porta. Então vamos ajudar aí e tal, porque senão hoje é só no feeling. Eu acho que eu fico 2 horas, eu acho que eu fico 3 horas. Hora que você vai pôr no caminhão. Eu acho que cabe 56 entregas nesse caminhão. Mas na verdade, não está levando em consideração o tempo de espera, não está levando em consideração o trânsito do momento. Então softwares de roteirização faz isso. E softwares de acompanhamento de entrega é a parte da entrega mesmo. Por exemplo, hoje eu costumo brincar no bate-papo logístico falando do caminhãozinho Kinder Ovo. Ele ri. O que é o caminhãozinho Kinder Ovo? É aquele caminhão com aquele volta pra sua... Ele tá me atrapalhando. Você vai ter que cortar. Você nunca tinha ouvido caminhãozinho Kinder Ovo, não? Não. O que é o caminhãozinho Kinder Ovo? Você vai parar de rir, não? Ele ficou vermelho até, ó. O que é um caminhãozinho Kinder Ovo? Você que está nos assistindo, o Fabrício vai nos explicar agora o que é um caminhão Kinder Ovo. Isso aqui não existe nenhuma literatura na face da Terra. O que é o caminhãozinho Kinder Ovo? É aquele caminhãozinho que chega lá no final do processo, a hora que ele volta pro depósito, você abre, tem uma surpresinha lá dentro, porque tem devolução, tem avaria, tudo que você não estava esperando. E você já tinha preparado a carga do próximo dia daquele caminhão. Então isso te atrapalha demais a sua operação. Já com o software você consegue informar uma avaria, informar uma devolução, já consegue informar que não vai ser entregue aquela mercadoria e consegue informar ainda o que ele vai conseguir entregar naquele dia. Então você consegue ter mais administração, você consegue ter mais previsibilidade das coisas que acontecem na rua, que hoje fica tudo no escuro. Se você for contar em termos de custo, uma pessoa dentro do depósito, ela tem um custo para a empresa, mas é ela, talvez um coletor, uma transpaleteira, uma empilhadeira. Já na rua, no transportes, é o que? É o caminhão, o valor do caminhão, é o valor da mercadoria, é o valor do salário do funcionário, é o tempo do cliente.
Então, assim, o custo, vamos dizer, homem-hora, máquina, equipamento, não sei, Isso. é maior de transportes, né? Muito maior. Esse é um ponto que deixa bem atenção aí, porque, igual você falou, transportes representa cerca de 60% dos custos logísticos aí. Legal. Vamos seguir para a próxima pergunta aqui. Vamos ver se tem mais alguns conceitos novos aqui. Você já viajou muito o Brasil, Sim. e em feiras, congressos, empresas, e nessas andanças que você teve aí, o que mais te chamou de atenção dentro das operações logísticas? Alves, é uma observação importante essa sua, porque assim, é, antigamente quando a gente falava de WMS, era uma barreira. Todo mundo achava esse trem não funciona, esse trem é caro, esse trem vai atrapalhar minha operação e tudo. E hoje, os profissionais de logística estão se especializando mais, estão se tornando cada vez mais capacitados. Hum, Então, WMS virou agora quase que um commodity. Todo mundo tem que ter um WMS. Você tem que se organizar. É necessidade, né? Os que não têm estão se organizando para ter, porque assim, já não conseguem viver mais. E a mesma coisa está acontecendo agora com a área de transporte. A área de transporte também, eles estão conseguindo ver, essa greve dos caminhoneiros foi muito boa, para poder mostrar o quanto a gente depende desse tipo de transporte. A gente sabia, mas só quando acontece alguma coisa é que a gente passa a prestar atenção naquilo. Então, o que acontece? Os profissionais estão melhores, os profissionais não estão aceitando mais trabalhar na tora, igual se trabalhava antigamente. Trabalhando 24 horas por dia, trabalhando domingo, final de semana e tudo, de forma desordenada. Sendo que se ele organizar tudo, ele consegue ver. Então, assim, a área de logística do Brasil está se profissionalizando. Um início de profissionalização. A gente ainda encontra muitas operações ainda que estão trabalhando como antigamente, operações que não tem nenhuma conferência de código de barra, coisa que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, assim, esse controle e essa eficiência está chegando ao pequeno empresário, à pequena empresa ali que trabalha com logística, né? Exatamente. Até então era de empresas mais robustas, empresas maiores, Isso. mas está conseguindo chegar a empresas. Tá, assim, eu consigo me recordar de algumas empresas já de 800 metros quadrados de depósito que estão usando o WMS. Por quê? Porque é uma ferramenta que traz muitos ganhos. Então, assim, Manaus, eu lembro de empresas pequenas que têm WMS. Lembro de uma empresa em São Paulo que tem 2 separadores e usa WMS. Então, assim, não é uma coisa que, são só para, não é para o Walmart, para esses caras grandes, não. É para o pequeno também, porque é organização. É parar de rasgar dinheiro. Então, quando você organiza o depósito, organiza a entrega, você para de rasgar dinheiro. Às vezes você vai no seu concorrente e fala assim, meu concorrente está vendendo 3% abaixo de mim, eu não sei como é que ele consegue. Você pode olhar que às vezes a logística dele está mais eficiente que a sua. Ele está tirando esses 3% da logística. Exatamente, porque a logística ela limita o potencial Exatamente. das vendas, né? Não Exatamente. adianta vender se não consegue entregar. Exatamente. Ótimo, legal. Você trabalhou com RFID. Trabalhei. Como é que foi a sua experiência com essa tecnologia? Alves, RFID é um outro paradigma, né? O que acontece? Operações com RFID, ela tem uma acudacidade muito alta. Mas você tem que levar em consideração o valor que ela aumenta na sua operação. Porque o que acontece? O custo do controle? O custo do controle. Porque assim, hoje você consegue etiquetas de 0,01 centavo de real se você importar da China. Aqui no Brasil é mais caro um pouco. Mas a qualidade dessas etiquetas também não é muito legal. As etiquetas que têm realmente qualidade já têm um pouco de custo mais elevado. Mas, por exemplo, para medicamento de alto valor agregado, mercadoria de alto valor agregado, medicamentos, equipamentos celulares, essas coisas, aí já justifica. Peça de carro é um problema. É um problema. Porque o ferro interfere na leitura. O metal afeta a transmissão do sinal. Aí você tem que pôr etiquetas mais caras. Tem etiquetas que resolvem? Tem etiquetas mais caras. Aí você tem que ver o valor agregado. Então, assim, o estudo que a gente fez há 3 anos atrás é que qualquer mercadoria acima de R$20 de custo compensaria ter pelo ganho que você tem lá até na ponta final. Porque, pensa bem, você pode, a hora que você separa
A conferência sua que hoje você gasta uma pessoa para fazer, você não teria ninguém, só passaria debaixo de um portal, ela leria. Embarcar errado, você poria o portal nas docas, passou uma caixa que não é Aquela conferência ali. daquele embarque ali, ele já conseguiria conferir. Na saída, a hora que está dentro do caminhão, você conseguiria conferir novamente. Durante o processo, se você adaptasse leitores dentro do caminhão, você poderia fazer um inventário daquele caminhão naquela hora que ele estava ali para ver se já teve algum furo, alguma coisa errada. Ou poderia adaptar na porta também do caminhão já alguma estrutura que a hora que ele tirasse uma mercadoria que não fosse daquele ponto onde ele está descendo, já apitasse para ele também para evitar a troca de mercadoria e o erro dele. Isso é até bom até se tiver desvio de mercadoria, alguém ali colocou um pouquinho a mais para beneficiar alguém ali no transporte ali, acaba que você consegue detectar isso aí. E aí entra o fator governo. O governo estava com um projeto que chamava Brasil ID. Com essa bagunça de sai Dilma, entra Temer, não sei o quê, já no final, no meio do segundo mandato da Dilma, já esse projeto Brasil ID foi perdendo força, até ele está bem pequeno hoje. Então, assim, com isso, a força da RFID no Brasil foi caindo um pouco. Mas eu acredito ainda que é uma coisa assim, igual a WMS há 10 anos atrás, hoje está sendo inevitável, daqui a uns anos isso vai ser inevitável. Porque o controle é muito maior. Alguns medicamentos já estão inclusive vindo. Se você pegar um leitor de RFID, mesmo um leitor NFC do seu celular, e for na área de medicamentos controlados numa farmácia, você pode passar que você vai encontrar algumas leituras já. Por quê? Porque é controle já da própria indústria. É porque a indústria ela tem que já produzir o produto ali já colocando etiqueta. Isso. Senão o restante da cadeia ela tem que etiquetar um a um, não é? Exatamente. Então, por exemplo, se a indústria não põe, e tem que seguir um padrão. Tem alguns padrões do que tem que ser gravado dentro do RFID. Que hoje quem comanda no mundo inteiro é a GS1. Aqui no Brasil tem a GS1 Brasil que tá com essa incumbência também. Então, assim, se não for lá na fábrica, por exemplo, vamos supor que chegou no atacado. Certo. Ele vai e põe a etiqueta dele. Aí ele tem que... Não tem padrão nenhum, não tem nudo, ele põe do jeito que o sistema dele tem que ler. E o tempo ainda que demora ainda para etiquetar aí tem. Se for caixa, talvez, mas se for pegar unidade a unidade ali... Exatamente. Aí o que acontece? A hora que chega lá na farmácia, o cara poder aproveitar aquela etiqueta, ele não vai aproveitar. Porque foi simplesmente uma coisa interna ali. Do cara. É o padrão do fornecedor. Não é pensando na cadeia, não. Exatamente. Então, aí você vindo da indústria, então, show de bola. Aí vai acontecer. O governo tem que focar em que venha da indústria, como ele está fazendo com alguns medicamentos já. Medicamentos de tarja preta, a maioria deles já está vindo com a RFID. E assim, se for contar o tempo gasto na operação logística do mercadoria identificada com a RFID e uma sem identificação, você vai ver assim que é assustadoramente 25% do tempo gasto numa que não tem, quando você tem etiqueta. Legal. Ótimo. Bem, vamos aqui. Nós vamos agora para a nossa sexta e última pergunta. Graças a Deus. Então, dentre várias técnicas, conceitos ou softwares de logística que você conheça aí, tenha experimentado, tenha praticado na sua vivência profissional, qual você mais usou ou que você obteve mais resultado aí? Alves, até mesmo pelo tempo que eu trabalhei, WMS é um software que é uma metodologia que a gente confunde WMS com software. O software simplesmente auxilia os processos que o WMS vem trazer. Então, assim, o WMS é um negócio que traz muito benefício, muito benefício. Nessa andança minha agora com a Máxima, vendo parte de roteirização, de entrega, é outra parte muito carente. Então, assim, eu acredito que a logística, o processo é bom, mas se ela não tiver os softwares para poder ajudar a controlar, imagina, eu cheguei numa empresa que o cara tinha 150 caminhões. Ele controlava a entrada, saída, o ponto dos caras, tudo em planilha de Excel. Nossa Senhora. Olha o tempo que esse cara perde, o gestor perde em ficar preenchendo planilha em vez de estar fazendo o que ele tem que fazer, que é gerenciar, que é tentar trazer coisas novas para poder diminuir o tempo e baixar o custo. Então, assim, a logística só se resolve com software para auxiliar ela.
Com tecnologia. Você tem Exatamente. automatização, você tem redução de erros operacionais Exatamente. e A gente- foco na é, tomar decisão. nós estamos falando hoje, 2018, é, a grande maioria das operações do atacado distribuidor hoje não tem nem coletor de dados, que é o básico para você começar a controlar qualquer coisa. Tem a informação toda online, né? Você entra na área de transporte dos caras, você chega, essa empresa mesmo, ele tinha 12 pessoas para ficar ligando para o caminhoneiro o dia inteiro para saber, ô fulano, onde você está? O que você está fazendo? Ô fulano, o cliente que ligou reclamando, qual que é a entrega dele? Quanto tempo você está da entrega dele? Ô ciclano e tal. É, assim, praticamente desumano. O cara não dorme de noite, ele faz 200 ligações no dia pro caminhoneiro. Então, assim, tecnologia vem para auxiliar. Os profissionais estão melhorando, como a gente já falou, e a tecnologia está ficando acessível. Casando isso aí, nós vamos para o Brasil na logística do primeiro mundo. Legal. Fabrício, acabou minhas perguntas aqui. Eu queria deixar um momento aqui para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo ali. Deixar uma mensagem para quem está assistindo. Olha a responsabilidade. Pois é. O que eu vou falar aqui, hein? Gente, há 19 anos mexendo com logística, assim, eu posso falar que eu aprendi muito, muito com as pessoas. Então, assim, você que está começando agora, escuta as pessoas que estão à sua volta, entende o que elas estão falando, porque elas vão te ajudar a melhorar, não só como profissional, como pessoas. Eu vou contar uma história aqui para vocês que o Alves nem estava esperando, mas assim, há 12 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar junto, eu não escutava o Alves. Eu ignorava muitas das coisas que o Alves falava, por quê? Porque eu achava que eu era o dono da razão. E com o tempo ele foi me provando que a gente tem que aprender a escutar as pessoas para a gente evoluir. Então, escutem as pessoas, não ignorem ninguém que está do seu lado. Se aquela pessoa está te falando de algum problema, é porque ela está vivendo, ela está sentindo aquela dor. Escuta ela que você vai ser um gestor melhor para entender o que você pode melhorar na sua operação e melhorando, consequentemente, a vida dela. Obrigado e um abraço forte. Fabrício, obrigado aí por estar aqui, Até mais. colocando sua experiência. E eu agradeço pelo esse bate-papo bem descontraído aqui que a gente teve, tá? Tamo junto. Tá. Muito boa essa Abraço. mensagem sua aí. Muito bom. Isso dando muita dor de cabeça pra mim, rapaz. Então, já para você que está aí, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Gostaria só de te lembrar para você se inscrever no canal do YouTube, curtir a página do Facebook e acessar o site da Prática Logística, porque lá tem um e-book gratuito que você pode baixar apenas informando seu e-mail, ok? Um abraço, até mais.